Aleluia. Quero cumprimentar essa amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu confesso que eu estou com muita alegria no meu coração, até as pernas tremendo também. É de alegria, né? Revê-los aqui. Foram 4 anos, pastores, pastor Alex, todos vocês aqui que estivemos juntos e quis o Senhor nos fazer uma transferência, mas eu fui com o coraçãozinho apertado, deixando vocês aqui. Quer dizer, deixando não, né? Orando por vocês todos os dias, sempre lembrando de vocês. Eu pude ter a alegria de deixar aqui meu filho com vocês, meu filho Alessandro, tocando aí, sua esposa, minha nora, uma filha também, a Daiane, meu neto Pedro. Então, eu estou sendo representado aqui também, né? Que Deus abençoe vocês. Quero já fazer menção da palavra do Senhor e aí vocês já se sentam. Abra vossas Bíblias. Nós temos a leitura aqui em Romanos, capítulo 8, para nossa meditação, capítulo 8, verso 31 a seguir. Nós vamos ler até o 37. E também, dentro do nosso tema, que é todo ser que respira, louve ao Senhor. O Salmo 150, versículo 6. Muito bem explanado aqui pelo nosso querido irmão maestro Claudemiro, ou Cláudio, né? Como a gente sempre o chama, com alegria, nós recebemos o seu convite. Muito obrigado, meu querido irmão, meu amigo, que eu considero muito. E passou-nos este tema tão importante, essa orquestra, esta banda musical, que eu amo vocês, né? Desde que nós chegamos aqui, vimos essa orquestra crescendo. Quando nós estávamos saindo, estávamos entrando de 8 a 10 novos músicos, estão aqui esses novos músicos. Eu vejo aqui nossos irmãos que entraram na época, ali também nosso irmão era garoto, já tocava, daqui a pouco entrou ali os demais que estão aqui, não vou citar nome, porque às vezes eu posso esquecer o nome e fica ruim, né? Mas estão aí tudo crescido, que maravilha, né? Abra a vossa Bíblia, então, quem já abriu, está ali em Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 37. Amém? Diz a palavra do Senhor, também pode seguir pelo telão, né? Que diremos, então, à vista destas coisas? Aí vem uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glorificando a Deus, podeis assentar, meus irmãos, graças a Deus que nos concede este tão doce privilégio de aqui desfrutar com vocês a bodas de prata de nossa orquestra, junto aqui nesta noite. Agradeço a oportunidade que o pastor Alex nos concedeu de aqui estarmos, através do convite de nosso irmão Cláudio, e é para mim muito alegria, gozo na minha alma, podermos estar aqui, porque a gente tem um ministério também. E não é fácil deixar a congregação. Vocês lembram quando eu estava aqui, que foi raríssimas vezes também que eu deixei aqui para ir atender alguma outra congregação que nos chamava, porque a gente tem um compromisso com a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, esse povo amado, esse povo lindo, esse povo de Deus, esse povo que adora, este povo que louva, este povo que canta, que toca os seus instrumentos, essas duas orquestras lindas, que servem o Senhor e que fazem isso, tudo que nós vimos aqui nesta noite, para enaltecer o nome de nosso Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é grandioso podermos adorar o Senhor, porque Deus nos deu a certeza que Ele iria e depois iria tornar a voltar para nos buscar, para nos levar para juntinho dEle, aonde Ele foi e preparou-nos lugar. Então é de muita alegria poder revê-los e estar com vocês aqui. O Senhor, nosso Deus, nós podemos ver no Salmo 9, verso 1 e 2, que diz: Senhor, quero dar-te graças de todo coração. Eu sei que vocês têm feito isso aqui nesta noite, nos demais cultos, até chegarmos o dia de hoje, porque para nós é o dia de hoje que pertence, amanhã não nos pertence, o ontem já foi, e o agora é este momento que estamos reunidos aqui de todo o nosso coração rendendo graças. E também o versículo continua e nos ensina: e falar de todas as tuas maravilhas, expor, dizer, louvar, glorificar, adorar. Tantas outras expressões, mas por nosso vocabulário ser tão curto em relação àquilo que o Senhor, Ele se expressa, nós dizemos: a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, aleluia. Então, com os lábios nós proferimos a nossa adoração, é com os lábios e também com as mãos que os nossos músicos exaltam o nome do Senhor. E continua o versículo: em Ti quero alegrar-me. Irmãos, não tem como os louvores, como os cânticos, a adoração, que faz parte do culto. Também diz, e exultar. Exultar é regozijar, é alegrar-se no Senhor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 147, versículo 1. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Oh, glória! Como é agradável e próprio louvá-lo. Vocês estão vendo como é importante a adoração? Um culto de adoração, meus irmãos, a Deus, sem os louvores, o cântico, os instrumentos que nós apresentamos, não seria um culto completo se não tivéssemos a letra das músicas e o cântico e a
a harmonia dos instrumentos. Não seria um culto completo. Então, Deus aprouve a esta congregação preparar este momento de 25 anos, bodas de prata, não é, irmão Cláudio? Para que assim vocês todos vissem, entendessem, compreendessem cada dia a importância da adoração. Nós vemos lá em Neemias capítulo 12, versículo 27, que diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas. Quando Neemias escreve aqui, ele disse, na dedicação dos muros, quando terminaram a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles procuraram os levitas de todos os lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas, os instrumentos e etc. Então, 444 anos antes de Cristo, Neemias levantou os muros de Jerusalém e uma grande festa espiritual aconteceu ali na dedicação daqueles muros de Jerusalém, após quando Neemias, com todos aqueles que o ajudaram, reedificaram-no. Foi uma festa maravilhosa. Algumas lições importantes em tudo isto que eu tenho lido, nós podemos tirar. Primeiro, devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vitórias. Os irmãos entenderam? Devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vitórias. Jerusalém tinha vivido mais de 100 anos debaixo de escombros, e agora aquela cidade estava sendo restaurada, os muros foram reconstruídos, o povo então, eles se alegram, celebram, e agora aquela cidade restaurada e o povo celebrando com grande e intenso júbilo essa conquista. Eles cantavam, adoravam e se alegravam diante de Deus. Precisamos, irmãos, também celebrar com grande júbilo as nossas conquistas. E segundo aqui, lição importante que eu posso tirar de tudo o que vemos nas Escrituras Sagradas, devemos celebrar louvores a Deus com união entre os irmãos, com amor, com unidade, com comunhão verdadeira entre todos nós. Terceira lição que eu aprendo, devemos celebrar louvores a Deus com grande alegria. Com grande alegria. E a alegria do crente salvo não quer dizer que está com a conta lá no banco, ali nas alturas, com vários zeros depois da vírgula, né? Depois do primeiro número. É tão gostoso? Sim, mas isso não quer dizer que para você ser alegre tem que ter uma conta aviltosa. Também não quer dizer que para você ser alegre tem que estar com muita saúde. Não quer dizer que para você se alegrar na presença do Senhor tem que estar dando tudo certo, a família toda em paz. Não, irmãos. Também nas horas difíceis e amargas, nos alegramos no Senhor. Pode a felicidade às vezes está um pouco baixa, mas a alegria do Senhor tem que estar em nós, estampadas dentro do nosso coração, na nossa alma. Oh, glória a Deus. Quarto, devemos celebrar louvores a Deus com vidas puras. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram o povo antes deles começarem a celebrar ao Senhor. Então, vida pura para nós celebrarmos os louvores a Deus. Devemos aqui chegar diante de Deus com vidas limpas e levantar mãos santas,
Jamais poderá haver louvor e adoração se não houver dedicação de nossas vidas ao Senhor. Viu? Somos uma nação de levitas e sacerdotes chamados para adoração. Está lá em 1 Pedro 2:9. Dedicar, levantar mãos santas em adoração para oferecer a Ele as nossas vidas. Os vossos instrumentos, tenho plena convicção que vocês dedicaram exclusivamente para adorar a Deus. Não para tirar notas mundanas, mas para adorar a Deus, aleluia. E o Senhor abençoa que através do louvor, espíritos são expulsos, espíritos males, demoníacos. Onde há louvor, adoração, dedicação a Deus, há bênçãos, as maravilhas do Senhor, elas são derramadas. Temos o exemplo que a Bíblia registra de Davi, que foi ali ainda um jovenzinho chamado no palácio, porque o rei que tinha desobedecido a Deus e o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, agora ele ficava com o Espírito atormentando, tirando o sossego, a paz, porque ele não tinha mais o Espírito do Senhor, e chamavam então Davi para tocar ali sua harpa, seu instrumento, era cítara, né? Ele tocava e ali o espírito fugia, se retirava e havia paz no palácio. Porque dedicou ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Quinta lição que eu tiro daqui: devemos celebrar louvores a Deus com ordem e com arte. E vocês estão de parabéns, todas essas duas bandas, essas duas orquestras, porque vocês fizeram isso aqui nesta noite, glória a Deus. E sexta lição que eu tiro daqui: devemos celebrar louvores a Deus com fidelidade das nossas ofertas, ofertar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. Às vezes a pessoa acha que, por não ter condições suficiente financeira, não pode trazer uma oferta alçada ao Senhor. Pode ser uma oferta, Davi, né, pequena, mas a oferta alçada, você às vezes está ali, Senhor, estou devendo, mas ofereça o teu sacrifício de louvor, a tua oferta de adoração a Deus. Todo culto não pode faltar a sua adoração ao Senhor. Então vejamos, é fácil cantar os cânticos de Sião, né? Em Sião, cantar os cânticos de Sião, lá em Jerusalém, lá na terra prometida, é fácil. Mas somos chamados, meus irmãos, a entoar os cânticos do Senhor também quando no cativeiro, no aperto, debaixo da opressão, na dor, no luto, no prejuízo, na afronta, na enfermidade. Não podemos deixar que a crise nos endureça e nos torne secos, porque o verdadeiro louvor faz vir brotar nos olhos lágrimas de alegria, de regozijo. Hoje já aqui me alegrei no Senhor e pude ver o Espírito me comovendo com lágrimas de adoração a Deus. No culto que eu não tenho lágrimas, eu fico triste porque parece que estou seco. E eu peço, Senhor, me dá lágrimas, para que eu te adore, te louve, te glorifique, porque Tu és Deus, és Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Tem pessoas ou gente que é uma bênção na igreja, canta os cânticos de Sião na igreja, com exaltação, e fica amarga, mas fica amarga e dura a sua caminhada diante das adversidades, dos problemas e mesmo dos estranhos.
muitas vezes com vergonha. Não, meu irmão, minha irmã, igreja, adore a Deus diante de todas as gentes, em qualquer lugar. Professe o nome do Senhor. Devemos cantar como Jó, que ele ali, depois de todas as notícias que veio despejadas sobre a vida dele, diz que ele louvou ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Mesmo no prejuízo, mesmo surrado pela dor do luto, mesmo com a agonia da alma, enferma, depois ele veio a ficar também no corpo com aquela enfermidade terrível, mesmo diante das incompreensão da esposa dele, mesmo que os amigos começaram a desprezá-lo e acusá-lo e dizer que ele estava em culpa, em pecado, Jó disse: o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui nesta leitura que nós fizemos em Romanos 8, do 31 até o 37, temos aqui condições de levantar 5 perguntas incontestáveis para a nossa meditação. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A outra pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Oh, aleluia! Vai armazenando aí estas questões que Paulo apresenta para a igreja, não só de Roma, mas para nós hoje aqui, século 21. Outra pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem fará? Se é Deus quem justifica, né? Outra pergunta: quem os condenará? Irmãos, tem pessoas que questionam a sua salvação. E quem fica feliz com isso é só o nosso adversário. Porque se você tem o Espírito Santo que habita em você, você pode adorar a Deus com alegria e glorificar o nome do Senhor, porque a salvação, ela chegou até você pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quem os condenará? Se é Cristo quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E vem mais a 5ª pergunta para a nossa meditação: quem nos separará do amor de Cristo? Meus irmãos, vendo tudo isto, lendo estes versículos, este versículo da 5ª pergunta, ele continua, mas vamos discorrer aqui dentro destas 5 perguntas que estão aqui lançadas, nos desafiando em relação à nossa vida com Deus, no céu, na terra, ou mesmo no inferno. Quem poderá se levantar contra nós? Quem? Então perceba, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Paulo tivesse simplesmente feito a pergunta da seguinte maneira: quem que é contra nós? Se ele tivesse feito simplesmente este pequeno trecho, quem é contra nós? Eu tenho certeza que imediatamente um monte de gente se levantaria com um monte de respostas, pois nós temos muitas vezes, sem percebermos, inimigos de todos os lados. Não que você comprou inimizade, mas a inveja, os ciúmes, etc., por você ser um eleito que vai morar no céu.
Você não imagina, meu irmão, quantas pessoas que sorriem na tua frente, mas por detrás acaba ofendendo e falando mal da gente, né, pastor? Porque são inimigos cheios de ciúmes, inveja e etc., que estão em todos os lados, procurando desanimar, esfriar a nossa fé, nos desafiando a ser crente de verdade, e você tem que ter esse testemunho em nome de Jesus. Então, nós temos inimigos terríveis de prontidão contra nós, e o inferno inteiro, ele se levantaria destilando o seu ódio sobre nós, pois esta pergunta tão pequena, quem é contra nós? Tudo isso se levantaria contra nós. Mas na situação que Paulo enxerga, é aquela em que Deus é por nós. Oh, aleluia! Deus é por nós, porque Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, justificou e glorificou a cada um de nós, aleluia. Perceba que, sendo assim, quem vai ser contra nós? Se é Ele mesmo que nos conheceu, oh, aleluia, se é Ele mesmo que antecipadamente já tinha nos destinados para a vida eterna. Aleluia. Não é a doutrina da predestinação que eu ensinei aqui, viu, pastor Alex? Várias vezes para a igreja, se os irmãos lembrarem. Mas aqui, conforme Paulo escreve, na sua graça infindável do nosso Deus, Ele, conhecendo-nos, nos chamou, nos separou, nos tirou do charco de pecado, não por causa de eu merecer, e nem porque Deus sabia que eu ia crer, não, porque aí ficaria para nós o mérito é dele, para ele, somente do Senhor, para que eu possa hoje estar aqui glorificando, exaltando o nome dele, aleluia. Também esse mesmo Deus, conforme Paulo ensina alguns versículos antes, Ele chamou-nos, conheceu, predestinou e chamou-nos. Oh, maravilha, glória a Deus. Também não fica só no chamado, Ele nos justificou. Oh, meu irmão, você foi justificado através do sangue de Jesus. E já temos aqui a esfera da glorificação de Deus, mas vamos ter o corpo glorificado no arrebatamento da igreja. Oh, aleluia, essa é promessa para nós, é promessa para você. Permaneça firme nesta fé, porque é assim que o Senhor quer de mim e de você. Oh, aleluia. Então a pergunta ela é assim: se Deus está do nosso lado, quem poderá deter-nos ou resistir a nós? Essa pergunta que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos usar da seguinte forma: se Deus está do nosso lado. Ué, não é isso que eu entendo? Se Deus é por nós, Deus está do nosso lado. Você pode, a partir de hoje, começar a pensar diferente. Às vezes você tem se lastimado, você tem choramingado, você tem se questionado, parece que tudo dá errado, parece que as coisas, desde que eu levanto logo de manhã até o findar do dia, acontecem tantas coisas que me deixam cansado, estressado. Não, meu irmão, se Deus está contigo, Ele está do teu lado, a teu favor, cuidando de você. Mas como assim, pastor? O Senhor, através da sua graça e misericórdia, está te protegendo, está pondo anjos ao teu redor, protegendo contra todos os ardis ataques do maligno. Às vezes a gente só quer aqui sombra e água fresca. Lógico, quem não quer? Eu quero.
Mas nem sempre é assim. Há momentos, sim, que nós passamos por momentos de refrigério, de sombra, de água fresca, mas há outros momentos de deserto, sol causticante, nos machucando, nos ferindo, nesta vida cheia de tantas lutas e dificuldades. Não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi diferente. Então, se está passando por uma dificuldade, confia no Senhor, vai chegar o tempo de refrigério. Nós temos sim, por essa trajetória que estamos fazendo de nossas vidas, os momentos difíceis, amargosos, mas também chega dias em que vem a alegria do Senhor, uma vez que perseverarmos. Esta paz, ela tem que estar implantada no nosso ser. Então, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos deter ou nos resistir? Se o Rei e Senhor do universo, Ele está em teu favor te protegendo, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou, oh glória a Deus, Ele te justificou e Ele já decretou a nossa glorificação. Só estamos aguardando esse dia, como o irmão desejou, né? Não desejo muitos anos, mas até a vinda do Senhor, e também para vocês, para todos nós. Até a volta do Senhor, pois estamos esperando esta glorificação completa sobre as nossas vidas, como então somos já vitoriosos, pode tomar esta palavra pela fé sobre a tua vida. Você em Cristo é mais do que vitorioso, você é invencível. Aleluia! Compreenda o que é Deus estar a favor de você. Oh, aleluia! Ainda que o inferno inteiro se levanta contra você, certamente você vai triunfar, meu irmão, minha irmã, aleluia! Oh, glória a Deus! O mundo, a carne e o diabo podem continuar preparando-se contra nós, porém, nunca nos poderão vencer se Deus está conosco. Glória a Deus. Olha só, verso 32, 8. Deus é por nós e provou isto, dando-nos o seu Filho. Diz o versículo, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, dantes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Por isso que você pode dizer, quem será contra nós se Deus é por nós? Porque Jesus foi entregue àquele Pai amado que nem mesmo poupou o seu Filho amado, antes entregou Ele por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então perceba, igreja, você que louva, que adora, que canta, que toca o seu instrumento, o que é a importância de servir esse Deus. Se está fraquinho na fé, desperta tu que dormes, levanta-te, põe-te em pé, começa a adorar o nome do Senhor com coragem, convicção, com certeza plena. Não aceita a voz da mentira, aquela voz que chega às vezes lá no seu interior do seu pensamento, querendo tirar de você a fé. Não aceita, diga, Deus é comigo. Aleluia, glória a Deus. O Filho é por ti, por mim, por nós. O Filho amado, unigênito de Deus, Jesus Cristo. Lá no verso 34, no capítulo 8, diz, quem os condenará? Veja como ele
prova isto intercedendo por nós junto ao Pai. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Então, quem pode te condenar se foi Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você está entendendo? Jesus, à direita do Pai, e nos ensina a palavra do Senhor no Novo Testamento, através ali de Pedro, ou João, agora me falha a memória, o versículo onde está escrito que Ele é o nosso advogado. Oh, glória a Deus, Ele intercede por nós, é Ele quem justifica. Se deu uma resvalada nos teus passos na vida espiritual, corre socorrer-se em Cristo, segura minhas mãos, Jesus, me perdoa, porque o Senhor está sempre pronto a justificar a você pelo sangue derramado na cruz, glória a Deus. O Espírito Santo, olha, o Pai é por nós, Ele prova seu amor dando-nos o seu Filho. O Filho é por nós e prova isso intercedendo por nós. O Espírito Santo também é por nós, oh aleluia, assistindo-nos em nossas fraquezas e intercedendo com gemidos inexprimíveis. O verso 26 de Romanos 8 diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que maravilha saber que o Pai, o Filho, o Espírito Santo intercede, protege, te sustenta, te guarda, te segura firme e não tem quem pode se levantar contra a tua vida, meu irmão, minha irmã. Oh, glória a Deus. Vamos apressar a segunda pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Aleluia, é a graça. Oh, glória a Deus, não é porque nós somos merecedores, não, é pela sua graça e de graça, glória a Deus. Como podemos ter certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades? A forma como Paulo está ensinando-nos aqui através desta pergunta elimina todas as nossas dúvidas se nós compreendermos e nos aprofundarmos nas Escrituras. Podemos ver que Ele direciona as nossas vidas para a cruz. Na cruz de Cristo está cravada a vitória contra a morte, contra o pecado, porque Ele já nos deu a certeza da vida eterna, aleluia. O Deus a quem perguntamos se Ele nos dará ou não todas as coisas, é o Deus que já nos deu seu Filho. Você às vezes pergunta, mas Senhor, eu preciso disso, daquilo. Meu irmão, Ele já te deu o principal, a dádiva mais valiosa nos céus e na terra, que foi Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, glória a Deus. A cruz, portanto, é a garantia da generosidade desse Deus inesgotável no seu grande amor. Quando nós estávamos afastados de Deus, no mundo, no pecado, Deus nos deu então o seu melhor. Será que agora que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, que recebemos a condição de filhos, será que agora Ele não nos daria também tudo o que precisamos? Se Deus nos deu o maior, certamente nos dará o menor.
Filipenses 1:6 está assim: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Quem que entregou Jesus à morte? Cristo não morreu como um mártir. Foi entregue e ele mesmo se entregou, né? O Pai entregou, foi entregue pelo Pai. E o próprio Cristo se entregou à morte para nosso lugar. Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por causa da inveja, mas o próprio Pai do amor que nos entregou Jesus Cristo para morrer por nós e ressuscitou. Glória a Deus. Esta é a certeza da nossa salvação. A terceira pergunta que Paulo fala aqui em Romanos para a nossa meditação: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem pode te acusar? A pergunta poderia ser: quem nos acusará? Se ela tivesse isolada, as muitas vozes novamente se levantariam para acusar. A nossa consciência principalmente nos acusaria. Sim ou não? A nossa consciência. Quantas vezes você se pega, a consciência te apontando o seu erro, sua fraqueza, e graças a Deus por isso, porque nos remete aos pés de Cristo, quando temos a consciência em alerta. Dura é a consciência cauterizada, que para essa pessoa nada mais é pecado, tudo pode, tudo a pessoa diz que é relativo. Isso é, meus irmãos, perigoso, mas quando a nossa consciência nos mostra que precisamos ir aos pés de Cristo e buscar a sua misericórdia, o seu perdão, faça assim. Não deixe a tua consciência começar a se tornar grosseira, com calosidade, a ponto de não mais responder quando você precisa de fato se curvar humildemente diante do Senhor. Não espere o mal crescer em sua vida, presta atenção. Não espere o mal crescer no teu coração. Corra antes disso aos pés da cruz em Cristo. Corra o mais rápido possível. Foge das tentações deste mundo. Não importa se a tua carne, o teu corpo, os teus olhos, a tua soberba quer te levar para esses prazeres. Foge desses prazeres, igreja, enquanto é tempo. Oh, aleluia! O nosso acusador, o diabo, nunca deixa de fazer acusação contra nós. Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, uma vez que estamos debaixo da promessa de Deus, pois Cristo já nos justificou com base no sacrifício vicário na cruz. Aleluia! Estamos já quites com a lei e a justiça de Deus, não há base legal para nenhuma cobrança contra nós no tribunal de Deus, porque Cristo já nos justificou, aleluia, glória a Deus. E nossos pecados foram perdoados, nossa dívida já foi paga, a justiça de Cristo já foi creditada na nossa conta. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meu irmão, dentro dessa terceira pergunta que nós vemos, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Estamos nós todos já justificados. Este fato é real, absoluto e irrevogável. Cristo, pelo seu sacrifício, com seu sangue, já nos deu a justificação, o perdão dos nossos pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. Oh, glória a Deus. A quarta pergunta para nós irmos já para o final: quem os condenará?
nós vemos que Cristo morreu pelos pecados pelos quais nós merecidamente seríamos condenados. Ele já cumpriu todo o ritual que era necessário, porque o sangue de animais não era suficiente, mas pelo sangue de Cristo, de uma vez por todas, Ele nos libertou, Ele morreu e ressuscitou por causa das nossas culpas e pecados. É esta morte vicária de Cristo. Cristo morreu por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Sofreu o duro golpe da lei que nós deveríamos ter suportado. E Ele morreu a nossa morte. Cristo morreu a nossa morte, aquilo que era morte para nós, Ele tomou sobre si. Isaías 53, leia lá. Após a morte de Jesus, o Pai o ressuscitou, demonstrando que eu havia aceitado o sacrifício do seu Filho como a única base que pudesse satisfazer a nossa justificação. A morte foi destronada, vencida, e nós podemos ver que a ressurreição de Cristo é a nossa garantia e também o nosso modelo da nova vida, do novo corpo glorioso com nosso Senhor para sempre. Oh, glória a Deus! Agora, o Cristo crucificado e ressuscitado está à direita de Deus, descansando da sua obra consumada, ocupando o lugar da suprema honra e exercendo sua autoridade para salvar e esperando para o momento do seu triunfo final. Quando Ele virá com os anjos nas nuvens e vai a igreja ser chamada, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos levados no abrir e fechar de olhos a encontrar com nosso Senhor nos ares, lá nas nuvens. Isto é pertinente para que nós perseveremos até o fim. Oh, glória a Deus! Quinta pergunta: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Então Paulo está apresentando agora uma lista de 7 adversidades que são verdadeiros adversários nossos, irmãos. E pode ser considerado obstáculo entre nós e o amor de Cristo. Na verdade, nós podemos ver aqui, relatado um a um, são sofrimentos reais. É desagradável para cada um de nós. É humilhante sofrermos estas coisas, estas adversidades. É doloroso, é difícil mesmo de suportar. Desafia a nossa fé. São coisas que surgem para roubar a nossa confiança, a nossa esperança. Paulo, ele usa da seguinte expressão com enfatidez de confiança em Cristo e responde a esta grande pergunta com uma outra pergunta, a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz mais uma pergunta respondendo: será a tribulação? Será que a tribulação vai te separar do amor de Cristo? A angústia, coisa dura, né, irmãos? Ficar com o coração angustiado. É difícil de lidar quando o coração está machucado, amargurado, com angústia. Quanta gente, povo de Deus, talvez aqui dentro, está vivendo uma angústia, uma dificuldade de vencer esse mal, que pode levá-lo até a depressão, muitos já em depressão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vença este mal, aleluia. Não é a angústia, não é a tribulação, não é a perseguição, não é a fome, não é a nudez, o perigo, a espada. 7 coisas que Paulo mostra para nós aqui. Portanto, nenhum problema
nenhuma situação de adversidade, nenhum acontecimento, seja humano ou mesmo angelical, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ao contrário, em todas, olha bem o que diz o verso 35, 36, 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Oh, aleluia! Esta frase, mais do que vencedores, ela é escrita na língua grega e diz o vocábulo hipernicomen, ou seja, o significado é hipervencedores. O significado aqui, mais do que vencedores, na verdade seria hipervencedores, supervencedores. Você está entendendo, igreja? Somos mais do que vencedores, somos hipervencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, a tua vitória, ela já está declarada, decretada lá no reino celestial. E nós vivemos nas regiões celestiais do reino de Deus. Então não aceita o vosso adversário roubar a tua fé. Não aceita o vosso adversário roubar a tua esperança. Permanece adorando o Senhor, louvando até o fim. Segue. Vai saber quando que vai ser o fim. Não sei quantos dias, meses ou anos restam para a volta do Senhor, mas uma coisa é certa, ou seja, através da morte física, ou seja, pelo arrebatamento, que estejamos preparados, que estejamos prontos. Pode ser que ainda o Senhor demore alguns anos para vir buscar a igreja, mas temos que esperar Jesus para agora, para já, para o hoje. O hoje é o dia em que Ele disse que nós temos que estar preparado. Aleluia! O cristão verdadeiro, ele tem um comportamento de fé em fé. Ele caminha transformando-se cada dia na regeneração, na santificação, porque sem esta ninguém verá o Senhor. Amando o teu próximo, perdoando, não espera alguém vir te pedir perdão, libera o perdão, porque quem não perdoa está em trevas, João escreve, não está na luz, não tem a luz de Cristo. Irmão, nós temos simplesmente que obedecer esta palavra, andar de acordo, e não é difícil, porque você tem o Espírito Santo do Senhor, que habita em você, e que te ensina, que te dá instrução para obedecer e servir a Deus, porque ser crente para ter uma religião não tem sentido nenhum, mas temos que ser crentes salvos, lavados, remidos do sangue de Jesus, para ir morar no céu. Aleluia! Jesus vai vir buscar a igreja dentro de uma igreja. Tem a igreja salva, a igreja de Cristo, renovada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Nós temos nossos rituais, nossos costumes, e amém por isso, glória a Deus. Mas não basta ter um título lá, Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação, mas tem que ter sim o teu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia! E por isso você pode dizer estas 5 questões que estão levantadas para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
Quem os condenará? E quem nos separará do amor de Cristo? Oh, aleluia, meus irmãos. Irmãos, hoje nós precisamos urgentemente de todas as garantias que nos foi escrita nas Santas Escrituras e que a palavra de Deus nos oferece, uma vez que nada em nosso mundo parece estar estável. A insegurança, ela está registrada na experiência humana, a insegurança. Todos são inseguros em relação a alguma coisa. Nós, servos do Senhor, não temos a garantia de estarmos imunes a estas inseguranças de maneira alguma. Ninguém está imune, vacinado contra a insegurança, as lutas, dificuldades. Nós sabemos que a tentação, a tribulação, as tragédias, mesmo o mal que nós não queremos, sabemos que podemos sim ser vitimados, mas uma coisa é certa, nós temos a promessa de vitória sobre todas elas. E a promessa de Deus é que o sofrimento nunca nos afligirá, mas que nunca nos separará do seu amor. Essa aflição pode ficar por um tempo instalada, mas uma coisa é certa, não vai te separar do amor de Deus. Nossa confiança não está no nosso amor por Ele, porque ela é frágil, nosso amor por Deus. É inconstante o nosso amor. Ele é hesitante, mas a nossa confiança ela tem que estar firmada no grande amor de Deus por nós, que é firme, que é fiel, que é perseverante, porque o Senhor nunca vai deixar de nos amar. Sempre estará com os braços estendidos, sempre estará te dando graça, te dando condições para você continuar nesta marcha. Portanto, não saia debaixo da proteção de Deus. É como já muitas vezes aqui eu fazia, estendia a mão e dizia: irmãos, as mãos do Senhor estão estendidas para nos proteger, nos abençoar, nos guardar. E enquanto estivermos debaixo das mãos de Deus, nenhum mal nos atingirá. Mas uma vez que você sair debaixo das mãos do Senhor, Deus continua com as mãos estendidas, mas você que saiu debaixo das mãos do Senhor. Lembra as viaginhas, as visitinhas lá no mundão? Você tem deixado de estar debaixo das mãos de Deus e tem voltado-se para as coisas aqui desta vida. Mas volta correndo debaixo da proteção do Senhor, porque Ele tem grande amor por você e Ele está pronto para estar te dando esta grande vitória. Que Deus tenha compaixão de cada um de nós. Por mais que sejamos com a nossa temperança às vezes frágil, mas o Senhor está te sustentando, te guardando, e tenha fé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que estas palavras possam trazer edificação para cada um de vocês, que vocês possam entender o grande amor de Deus, que Ele nunca vai deixar de estar te protegendo, te guardando, da parte dEle nunca, a não ser que você saia debaixo das suas potentes mãos protetora, como o filho pródigo. O filho pródigo, ele achou por bem sair da casa do pai. Não foi expulso, não foi nem o irmão dele que o tocou, não foram os serviçais, mas ele, de livre e espontânea vontade, decidiu sair e teve que comer as bolotas oferecidas aos porcos. E ele dizia: lá na casa do meu pai tem tanta fartura, e eu aqui perecendo de fome. Em Cristo, irmão, irmã, você tem fartura, você se alimenta, você sacia a tua alma, que muitas vezes pela angústia te entristece, mas Jesus alegra o teu coração. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Alex, por este momento aqui, que Deus
possa continuar abençoando grandemente a tua vida, o ministério, aqui o cuidado desta igreja que está no coração de Deus. E o Senhor sabe que quando nós dirigimos uma congregação, a gente sempre, nunca esquece, a gente sempre continua amando, né? E quando eu fiquei sabendo que o Senhor estaria vindo para cá, eu fiquei feliz, porque eu sei que o Senhor é um pastor que cuida, que ama o rebanho do Senhor. E eu falei para o meu filho, continua com o pastor Alex ali também, servindo a Deus. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Amém